Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agradecemos a Deus por esse ensinamento que nós teremos mais uma vez sobre o Apocalipse, capítulo 8. Queremos, de uma forma mais contundente, trazer à sua vida a importância da oração. Capítulo 8 do Apocalipse é um dos capítulos mais importantes sobre a justiça de Deus sobre as orações dos santos. Capítulo 8 é o retrato mais perfeito, mais pleno, mais belo do efeito de uma oração. Como é importante ser escolhido pelo Senhor e, por misericórdia, quando as mãos de Deus vêm sobre a nossa vida, quando é o Senhor que provoca esta oração, quando o nosso coração atinge o ápice do coração de Deus, para sermos ainda mais transformados pela sua santidade, Ele se propõe, promove, provê tudo o que é necessário para que você cumpra exatamente o desejo dele. Então, o que eu quero dizer com isso? Repito de novo. Quantos aqui, não por maldade, mas você ouve dias, não vou nem falar no singular dia, ouve dias ou noites, como queiram chamar, madrugadas em que você não conseguiu orar? Você, quem sabe, na sua página, no seu livro de anotações, no seu diário de orações, há uma página em branco. Por algum motivo, até de força maior. Porque o que ajuda você não conseguir orar? O que ajuda você não conseguir acompanhar uma live? O que ajuda você não jejuar como deve? O comodismo, a falta da responsabilidade e do compromisso. O que não pode acontecer comigo, por exemplo, que sou um pastor. O exemplo começa no altar. Então eu não posso dormir, eu não posso deixar festa, filho, filha, amigos, trabalho, avião, aeroporto. Isso chama-se, irmão, sem nenhuma vanglória, compromisso, comprometimento com a obra de Deus. É simples assim. O que é mais importante? Uma alma que se preparou durante todo o dia para ouvir o Espírito Santo me usar. Então eu só quero lhe dizer, quando nós temos esse compromisso, e você deve ter, mesmo que você não seja o orador, o pregador, esse é o preço, meus irmãos. Por isso, muitos querem ser pastor, mas não querem, mas não podem pagar o preço de um pastor. Então eu louvo ao Senhor, você que tem esforçado para orar, porque do lado de cá tem alguém pagando o preço por vida como a sua. Que Deus te abençoe, que Deus alcance o seu coração com essa mensagem. E nós estamos no capítulo 8 e nós vamos enfatizar o poder da oração. Capítulo 8 reflete a destruição da metade do mundo. Já começa por uma terça parte, completamente destruída. Então preste atenção no capítulo 8 de Apocalipse que vou ministrar agora. Presta atenção. Eu vou dar uma resumida nesse capítulo para me chegar aonde, no verso 5, houve vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. O que representa no Apocalipse, no capítulo 8, as vozes, os relâmpagos, os trovões. Aliás, os trovões acontecem primeiro do que os relâmpagos. Primeiro,
Olha como é que Deus é algo sobrenatural. Primeiro vem os trovões. Quando vem os trovões, Deus traz as vozes. E depois das vozes, os relâmpagos. Porque os trovões é que provocam os relâmpagos. É simples. E os terremotos? É a última coisa que vai acontecer. No início, quando o anjo manda fogo do altar. E você vai entender porque a Bíblia disse que altar está perto do trono. Porque o altar está perto do trono. Tremendo. Meu Deus e meu Pai. A Bíblia disse que o anjo vai encher a mão de fogo do altar. Deus é poderoso. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. No verso 3, eu ainda não estou pregando. No verso 3, a Bíblia disse que foi dado ao anjo muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Por quê? Esse altar está diante do trono. Por que há essa proximidade? O trono não está sobre o altar? Ou o altar está sobre o trono? Ou o altar está perto do trono? Vamos falar com Deus antes de eu ministrar essa mensagem. Porque nós não terminamos o capítulo 8 aqui ainda. Vamos para as trombetas. Mas eu quero te dizer, o poder da oração que provoca vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. O que isso significa? Senhor meu Deus e meu Pai, eis a nossa vida mais uma vez exposta para que o Senhor nos use. Mais uma vez, meu Deus, eu peço misericórdia e perdão pelos meus pecados. Perdão porque fui trabalhar hoje, não devia, mas fui, não devia. Jejuei pelo teu povo de Israel. Jejuei pelas judias, pelos judeus, mas eu sei que isso não foi o melhor. Meu Deus e meu Pai, obrigado pelo conhecimento, pela palavra revelada, pela palavra doutrinada, sem nenhuma interpretação humana. Obrigado porque a revelação dos céus não foi obtida em sala teológica, não foi obtida, alcançada por homens. E se posso dizer como Paulo no capítulo 1 de Gálatas, do versos 11 e 12, o evangelho por mim pregado não tem sido revelado por homem algum, e sim por Jesus Cristo. Não sinto com isso nenhum mérito, não traz a mim nenhum ar de superioridade a alguém, mas responsabilidade de nunca esquecer que nada sei e o que pareço saber
é o saber do Senhor. Fala conosco, Senhor. Nesses tempos tão difíceis, revela-nos por que o Apocalipse neste momento. Revela-nos por que temos orado por 1 ano, 2 meses e 24 dias. Revela a todos nós. Dá-nos a graça. Que nós não sejamos movidos a aplausos ou a elogios de pessoas pelo que ministramos. Toda a glória do Senhor. Que nós não sejamos movidos às críticas para não usar a prerrogativa que temos de falar agora, usar esta oportunidade de ministrar a palavra para mandar recado exclusivo para A e B. Que se perfaça neste momento, que se construa neste momento, aonde eu estou, um púlpito sagrado do Senhor, um altar, seja onde está esses 2 tripés destes aparelhos telefônicos, aonde está essas 2 Bíblias, aliás, essas 3 Bíblias, seja meu Senhor, um púlpito santo do Senhor. Que meus lábios sejam tocados pelas brasas vivas do teu altar. A minha mente seja limpa de qualquer coisa que ainda esteja aqui do dia. Que o meu coração não manifeste, mas manifeste a unção do Senhor através da emoção, para que eu prego com todo fervor a essas pessoas. Que este Evangelho venha fazer bem a todos nós, a eles e a mim e a eles. Muito obrigado, meu Pai. Desfaça 100% o homem. E aqui esteja, na voz desse vaso, o ecoar do teu santo e doce Espírito. Traga calma a esses corações, aquieta esses corações que me ouvem, tira as preocupações com dinheiro, com trabalho, com qualquer coisa, toda distração, com celulares, com campainha de casa, com pedir comida. Descansem, para que eles possam entender plenamente o que tu has de pregar e sejamos todos curados para sermos salvos. Muito obrigado. Amém e graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos começar aqui. Eu quero ler Apocalipse, capítulo de número 8, versículo de número 1 ao versículo de número 6. Vamos adiantar 2 versículos hoje. E juntamente, vamos ler Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 7 e 8. Evangelho escrito segundo o médico, o doutor Lucas, que se tornara um evangelista, discípulo do Senhor, que trabalhou tanto ao lado de Paulo. Vamos ler primeiro o que escreveu este homem, este santo homem de Deus, escolhido pelo Espírito Santo, segundo a Epístola de Pedro. No capítulo de número 18, versículos 7 e 8, diz assim: o Senhor Jesus, está grifado em vermelho, está assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar. Por que a Bíblia diz? Não fará Deus justiça aos seus santos, que clamam a Ele
dia e noite, ainda que os faça esperar. Na maravilhosa soberania de Deus, aqui é noite, no Japão já é dia, na Ásia já é dia. Deus é tão tremendo para confundir e destruir o poder das trevas que também não dorme. E disse: a hora que o Brasil for dormir, eu acordo o Japão para orar. A hora que a América do Sul dormir, a Ásia está acordando. E os meus santos que oram pela manhã continuarão orando. E quando eles foram dormir na Ásia, os meus oradores do Brasil, da América do Sul, começarão a orar. Dia e noite. E você sabe, eu louvo a Deus pelos círculos de orações, aonde há gente que ora mesmo. Não se reúne para fofocar, contar da vida uma da outra, mas para orar. Eu sei que nos montes do Brasil, em países que é costume, as pessoas ir para o monte orar. Aqui no Brasil, você vai no monte à tarde, tem gente orando. Você vai no monte de noite, tem gente orando. Você vai na madrugada, no monte, tem gente orando. No início da manhã, tem gente que antes de ir para o trabalho, com a motinha dele, vai lá e vai orar. Deus é tremendo. Me lembro como se fosse hoje. Em 2004, recebi um telefonema, morava em Shrewsbury, no estado de Massachusetts, na América. E o telefone toca. Nunca tinha recebido um telefonema do Japão, a não ser quando eu morava na Tailândia e vendia pedra para um japonês que chamava Takahashi, que morava em Tóquio, e que eu ia sempre, uma vez por mês eu ia para Tóquio. Mas nunca tinha recebido de uma igreja, aí alguém me ligou. Aqui é da igreja tal. O senhor que é o pastor Pablo? Eu disse: sim. Nós queríamos que o senhor viesse aqui pregar num congresso. Amém? E nós estamos com um tema, a oração dos santos. Apocalipse capítulo 8. Nunca mais esqueço. Eu estive ministrando no Japão por 3 viagens. Esta primeira foi a maravilhosa. A oração dos santos, capítulo 8, versículo de 1 ao 4. Ficou marcado no meu coração. Me lembro que para adaptar aquele fuso horário, demorou uns 3 dias. Mas aquilo me faz lembrar hoje com vocês que Deus não estava errado. Eu pensava, essa hora, a minha filhinha deve estar dormindo. No Brasil não dá nem para ligar, estão dormindo. Mas eu estava orando. Não é tremendo? Nós vamos dormir, descansar, e a Índia acorda para orar. Lá na igreja Manarraim, do pastor Babu. Vão orar. Eles têm oração todo dia de manhã. Então, meus amados irmãos, olha como é que Deus é lindo e perfeito. Aos meus santos que me clamam dia e noite, ainda que os faça esperar. E quando a gente começa o capítulo 8 do Apocalipse, diz a Bíblia que quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve um silêncio. Em algumas traduções, houve uma pausa no céu.
Não esqueça, mesmo que o céu esteja em silêncio, em aparente pausa, Deus está trabalhando em favor dos santos que estão orando, ainda que os faça esperar. Deus está trabalhando em favor das igrejas. E repito sempre, igrejas somos nós. Sem nada contra templos locais, mas igreja somos nós. E uma igreja local de pedra e tijolo só tem valor se lá dentro tem igrejas que adoram, porque tijolo não adora, porcelanato não adora, púlpito de acrílico não adora, poltrona confortável não adora, cascata na igreja não adora, flores na igreja não adora, artificiais, porque até as legítimas adoram, pelo caso do Salmo 148, 147, elas adoram, tudo adora ao Senhor. Então, meus amados irmãos, Deus, ainda que tem te feito esperar, Ele, diz a Bíblia Sagrada, Ele fará justiça aos que oram. Presta atenção, não fique ansioso, porque Deus é eterno. Você já imaginou bater papo com Deus? Se Ele descesse agora na tua... Quantos anos você tem? Tenho 100 anos. Mas, e Deus que é eterno? Como é que o que você e eu falaríamos com Deus? Eu te pergunto. Porque nós começaríamos a conversar com Deus. Pensa num bate-papo. Bom dia, como é que vai o senhor? Como é que foi o seu dia? Ele ia dizer assim, eu não entendi sua pergunta. Ou ia perguntar, como é que foi seu dia? Ele ia dizer, um dia para mim, Pablo, é como 1000 anos. Já ia me arrebentar. Eu ia esquecer, me perdoa, pai. Então, me conta um pouco da tua história. Eu disse, meu filho, eu sou eterno. Você gostaria da minha história daqui para frente? A atual? Ou daqui para trás? Porque daqui para trás, você não vai conseguir entender. Daqui para frente, tu não vai conseguir ter visão. E a atual, só pelo meu espírito, meu filho. Então, como eu ter pressa para pregar 22 capítulos para satisfazer o ego das pessoas? Ou a minha própria pressa, se é que eu tivesse? Não. Eu vou degustar. Eu vou degustar. Eu vou refletir, eu vou meditar. Eu quero levar você a viajar comigo. Porque isso é a coisa mais importante. E eu vou repetir para você de novo. Olha. Digo-vos depressa, Deus fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra. Porque Ele vai fazer justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite. Olha que revelação simples. Você quer que Deus te ouve? Você quer que Deus faça justiça? Eu vou inverter a pergunta. Você quer que Deus faça justiça? Então Ele tem que te ouvir, orando dia e noite. O que é isso? Eu oro quando deito e oro quando me desperto. A sua vida tem que ser um clamor. Aí já disse que a gente não ora quando abrimos a boca e mencionamos uma oração aprendida, ou mesmo uma oração dada pelo Espírito Santo. Nós oramos intensamente,
continuamente, rotineiramente, quando a minha vida e a sua está no altar do Senhor. Então, a Bíblia está clara: eu farei justiça aos meus escolhidos que me clamam. Então, se você tem orado a Deus, o joelho, disse papai, quando for orar, entra no quarto de dormir. Ele não estava falando para mim me trancar em algum lugar aqui nessa casa. Ele estava dizendo assim, ó, quando tu for orar, meu filho, imagine que onde você está, pense, só está você e eu. Não se distraia por nada e para nada. Então diz o texto, meus amados irmãos, escrito e registrado, que Deus muitas das vezes nos faz esperar. Espere, porque eu estou fazendo em silêncio algo que vai chocar, vai abalar a humanidade, por causa da oração dos santos. Qualquer um de vocês que tem sido massacrados pela injustiça, mesmo que você tenha plantado semente ruim, mas você já se arrependeu, eu profetizo na sua vida, através da minha oração e da unção de profeta que está em mim, Deus vai mudar a tua história. 2020, ano de colheita. Não aceite nada mais e nada menos do que isso. Este é o ano da colheita. Fique em paz e só faça exatamente o que a palavra manda. Deus não te dá além do que você pode suportar. 1 Coríntios 10, 13. Então, não deixa de manha, deixa de mimimi, tá bom? E fique firme, porque Deus é contigo. Vamos lá. Então, Deus está dizendo por Jesus, encontrará fé quando eu voltar. Encontrará fé. Não é fé de... Eu já sempre digo de obter carro, de casar, de comprar casa, de ter dinheiro, de arrumar emprego, de não passar fome, de ser curado da enfermidade. A fé que ele está dizendo, encontrarei eu quando eu voltar. Crença na minha palavra. Eu encontrarei quando eu voltar pessoas que creem piamente no que está escrito. Porque crer em vitórias, não precisa ler Bíblia. Senão casa lotérica já tinha fechado. Porque elas dependem justamente daqueles que creem na sorte, que vão chegar lá, vão julgar e vão ganhar na graninha. Embora a casa lotérica hoje se paga a conta, se saca lá o Bolsa Família, etc, etc, etc. Não é verdade? Mas a casa lotérica, ela foi feita para pagar a conta ou para jogar o joguinho? Então, aqueles que estão lá, não precisa ler a Bíblia para ter fé. Eles têm fé, senão não jogavam. Ou você acha que alguém chega lá, quer saber? Eu vou jogar meu dinheiro fora. Hoje eu vi, era só jogar no lixo. Em vez de jogar o dinheiro da Mega Sena, lá, joga no lixo, se é para jogar fora. Eles vão lá, com R$4, R$4,50, ou R$3,50, ou R$10, não sei. Eles vão lá porque eles acreditam de uma certa forma, ainda que seja uma fé pejorativa. Aquela fé é a seguinte, se eu ganhar, amém, se eu não ganhar, eu tento de novo. Mas Jesus está te perguntando agora. Ele encontrará em você crença nesta palavra, fé nas escrituras quando ele voltar. Porque segundo Paulo e segundo Timóteo, capítulo 4, verso 3 ao 5, nos últimos dias não suportarão a sã doutrina. Então a resposta já tá dada. Não, o Filho do Homem não encontrará tanta fé quando ele voltar. Porque Paulo já escreveu, redigido, editado pelo Espírito Santo de Deus. Então vamos ler Apocalipse capítulo 8, verso 1 ao 6. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu acerca da meia hora. É o tempo da espera. Enquanto tudo
mundo está calado. Você parece que só está apanhando, virou bumbo do Satanás, bumbo do candomblé, só estão dando pancada. Mas não pare de orar, porque o silêncio é proposital, é para pegar teus inimigos de propósito. Não vai ficar um de pé para ver o juízo de Deus sobre a sua vida. Todos que tocarem na vida dos ungidos de Deus, todos que tocaram na vida da igreja, todos que fizeram a igreja sofrer, todos que fizeram homens se tornarem mártires, porque a Bíblia é clara. Você vai ver aqui, ó. E Deus fez com que aquele incenso fosse oferecido as orações, verso de número 3, de todos os santos. Olha que lindo. Não era só dos santos do Novo Testamento. Não é só dos santos do século 21. Deus está dizendo, desde a primeira oração de Abel, que até na morte, no capítulo 4 de Gênesis, eu ouvi a voz dele. Desde a oração do santo Abel, todas elas, nenhuma foi esquecida, ainda que eu os fiz esperar. O meu juízo virá. Esta pausa do capítulo 1 era uma provocação à sua vida e à minha. Era um enigma, uma senha de Deus, para que quando você lesse, não lesse de forma gramatical e entendesse que Deus fez silêncio. O mundo tomou a sua forma. O mundo jaz no maligno, 5,19 de 1 João. Satanás sabe o que o homem esqueceu. Satanás sabe que os dias dele estão contados. Satanás sabe exatamente o que vai acontecer a ele. Sabe, pastor? Ah, não, vou te provar. Eu gosto de Bíblia. A Bíblia diz, em Marcos, no capítulo 1, que quando Jesus vai aproximando-se do endemoniado, a Bíblia diz, aqui temos contigo, Jesus de Nazaré. Vieste destruir-nos. Bem sei quem és, o Santo de Deus. Repreendeu Jesus, dizendo, cala-te e sai dele. Presta atenção. O que eu vou lhe dizer aqui. No capítulo 8 de Lucas, verso 27, diz assim a palavra de Deus. Quando Jesus desceu para a terra, saiu-lhes ao encontro, vindo da cidade um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas dos sepulcros. Vendo a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, dizendo em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, peço que não me atormentes. Agora olha, em Mateus 8, 29, diz assim, eu vou ler o 28 para você. Os endemoniados, tendo eles chegado a outro lugar, ou a outro lado, terra dos Gadarenos, saíram ao encontro dois endemoniados, vindo dos sepulcros. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Aqui está a grande revelação. De repente gritaram os demônios, que temos nós contigo, Jesus,
Filho de Deus, viestes aqui atormentar-nos antes do tempo. Prestou atenção? O Satanás sabe o que o homem esqueceu. Satanás sabe não a data e nem a hora, mas ele sabe pela circunstância o momento. É como se eu não sei que hora que vai chover, mas eu olho para fora e vejo uma nuvem e sei que vai chover. Eu não sei a hora, mas que a chuva vai vir, vai. O Satanás sabe exatamente a hora, o momento, o dia que Deus vai vir. Por isso que ele disse: Jesus, por que vieste nos atormentantes da hora? O tormento dele começa na cruz. Começa na cruz. Mas ele está falando do dia do juízo final. Não se iluda. Esse silêncio aqui era Deus dizendo para você e para mim: não se preocupe. Você não está ouvindo barulho? Eu nem sempre ouço as orações no tempo que você quer. Eu nem sempre resolvo a política como você gostaria que fosse. Eu nem sempre atento para a justiça que você acha que é necessário que eu atente e deixe que os injustos prevaleçam na terra sobre os justos. Mas uma coisa, não esqueça: eu, teu Deus, não estou de braços cruzados. Deus está trabalhando. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e foram-lhe dados 7 trombetas. Mas antes dessas trombetas tocarem, que o pau vai comer nas trombetas, nós não vamos entrar nelas hoje, na próxima terça. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com o incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparavam-se para tocar. Meus amados irmãos, os 7 anjos estão preparados no momento em que os santos, pelas suas orações, provocam o coração de Deus. Então eu quero lhe chamar a atenção, mais uma vez: orar não é apenas um exercício mediativo entre nós e Deus. A oração é um ato profético que causa justiça e juízo de Deus. Justiça para a sua vida, aonde Deus vai te honrar, seja aqui ou após a morte, para a vida eterna. Mas o juízo começa aqui no capeta e nunca terminará. Assim como o juízo de Deus veio no Egito, lembra? No capítulo de número 3, versos 7 e 8, o Senhor disse para Moisés: Moisés, eu ouvi o gemido do meu povo, e por causa do gemido do meu povo, eu desci à terra. Viu, Moisés? Eu desci para livrar o meu povo desse Egito, da escravidão, e levá-los a uma terra prometida. Pena que não valorizaram.
e que continua a mesma mazela. Porque não basta você sair do Egito do mundo e ficar na igreja como se no Egito ainda estivesse. É necessário que você foque no alvo, chegar à terra prometida, a Jerusalém celestial, terra que mana leite e mel e que será a bênção da sua vida. Aleluia! Deus os fez esperar quase 400 anos, porque o sofrimento começa 30 anos após a morte de José. O faraó que assume não sabe a história de José e nem o seu Deus, e querem trucidar e massacrar o povo de Deus. E quanto mais massacrava, leia capítulo 1 e 2, por favor, de Êxodo, mais o povo de Deus crescia. Enquanto uma egípcia dava um filho a cada 5 anos, as hebreias dava 2 a 3, nascia tudo de gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, quintos, assim, a pancada. Vai ler lá para você entender. As mulheres vai parir bem assim lá no céu. Deus é tremendo. Deus faz Faraó ficar apavorado. Está no capítulo 1 de Êxodo. Ele disse: não pode, esse povo peregrino, esses hebreus são em mais números do que nós, vão botar trabalho nele, vão matar as crianças, esse povo ele vai tomar nosso país. Não, Deus não quer tomar o Egito, não. Deus quer destruir o Egito. Esse mundo, esse Egito, vai ser totalmente destruído em um novo céus, em uma nova terra, que nós vamos chegar no milênio. Você vai degustar o milênio. É até perigoso, se você não tiver maturidade, a hora que eu for pregar na hora do milênio, você não querer suicidar para poder esperar lá no jardim do Éden, lá no paraíso milênio. Não faça isso, porque os homicidas, os assassinos não herdam o reino de Deus. Você não pode tirar a tua vida, tá? Mas eu sei que talvez você vai ficar tão empolgado com o milênio, que você vai dizer: meu Deus, pastor, a partir de hoje a minha oração é a morte, eu quero é morrer, eu quero é logo que Jesus volta. Você vai ver o que é milênio. É porque está fora de moda Apocalipse. Aí pregam de forma folclore, ou só tragédia. Então o cara pensa que ele vai para o céu e vai ficar cantando de roupa branca: hosana nas alturas, bendito aquele que foi em nome do Senhor, ou que veio em nome do Senhor, ou que está sentado. Não, para com isso. No céu nós adoraremos em estágio de vida santa, não é ficar cantando toda hora, e canta e canta. Não, não existe isso não. Não. No milênio, você vai comer, vai beber, é o novo céu e nova terra, criado para todos que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. 1000 anos, irmão. Por isso eu com 58, não vale a pena jogar fora. É 1000 anos. Porque 58 anos, eu tenho que fazer esteira, eu tenho que cuidar da saúde, eu tenho que comer a comida certinha para não ficar diabético, para não ficar com colesterol alto, tem que dormir, tem que fazer no seu... No milênio não tem doença, não tem lágrima, não tem choro, não tem pobreza. Glorifique a Deus, Santo. Glorifique a Deus pelo amor que tu tem à tua alma. Esse AirPod é uma prova, às vezes, que eu tenho que tirar ele, porque ele fica tão empolgado com a pregação que ele quer pregar comigo, aí eu tenho que tirar esse bendito desse relógio. Mas enfim, meus amados irmãos, presta atenção aonde esta palavra do Apocalipse vai chegar. Meu Deus, eu vou dizer novamente: os anjos preparam-se para tocar a trombeta. O juízo vai começar. Mas por que o juízo vai começar, pastor? Porque Deus, por causa da oração do justo, vai vingar a sua vida, todos os demônios que
que massacraram você, que te humilharam, que roubaram a tua paz. Irmão, pelo amor de Deus, você que está, eu sei que tem gente sofrendo por causa de casamento, sofrendo por causa de doença, sofrendo por causa de dinheiro. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Nunca esqueça Zacarias 4:10. Aquele que desprezar os dias pequenos, esses se alegrarão. Dias pequenos, um dia é como 1000 para Deus, 1000 anos. Todo sofrimento não vale nada diante do que Deus tem para você, para a sua vida. Despreza isso, te autovalorize, se ame, seja brabo, no bom sentido, não é para bater nos outros. Brabo, guerreiro, homem, seja macho, mulher, fibra, porque Deus vai botar todos os demônios gemendo eternamente, porque um dia tocou na tua vida. E aqueles homens e mulheres que zombaram de ti, que te humilharam, não se arrependeram, uns já até morreram, vão pagar caro, porque um dia tocaram na tua vida, porque se deixaram usar pelo demônio. Pode ter certeza, Deus vai cobrar caro. E deixa eu lhe dizer mais uma coisa. Quem ferir um ungido, um escolhido de Deus, ele só tem 2 chances. Primeira, se arrepender, para Deus perdoar. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Não vai passar das consequências aqui na terra como Paulo. Vou mostrar a Paulo o que é sofrer pelo meu evangelho. E Deus o perdoou, mas ele pagou a consequência por todos os crentes que ele pisou, matou, maltratou, bateu e lançou nas cadeias. Não se brinca com Deus. Eu vou te salvar. Mas para te salvar, você fez tanta desgraça, apóstolo Paulo, que eu vou ter que te dar muita unção, para você ser o maior dos apóstolos, operar milagre, maravilha, escrever do Espírito Santo, porque você fez tanta coisa ruim, que eu vou te dar mais unção do que todos os meus discípulos. E eles não vão entender. Eles vão achar que eu fiz em você privilégio. Mas você vai revelar, viu, Paulo? Lá em 2 Timóteo 12, 2 Coríntios 12, no versículo 10 e 11, que foi a tua arrogância que fez com que eu botasse Satanás para te bater, porque eu te dei muita excelência de revelação. Mas essa revelação, eles têm que entender, é porque você fez muita porcaria com o meu povo. Você foi cruel, Paulo. Então, para que você possa alcançar a salvação, eu vou te dar unção. Você vai salvar almas, vai fazer a minha obra com gemido, com dor. Por isso, Paulo, você vai também escrever em 2 Coríntios 11, 16 adiante, que você foi o que mais apanhou de todos os apóstolos, o que mais foi preso, o que mais passou fome, o que mais passou sede, o que mais sofreu naufrágio. Eu quero que você escreva, porque tu vai pagar a consequência. Então, quando alguém faz mal com você, só tem 2 chances, só tem 2 saídas. Se arrepende, mas vai pagar, vai consertar com você. A consequência pode ser branda ou pode ser severa. Depende do quanto maligna a pessoa foi sem razão contra a tua vida. Descansa no Senhor. Romanos 12, verso 9 adiante. A vingança pertence a Deus. Descansa nele. Porque a segunda opção da pessoa que te fez mal, que deixou ser usada por Satanás, que não se arrependeu, é o inferno. Aleluia. Quando os santos oram, presta atenção, quando os santos oram, é o que nós lemos em Lucas. Os santos clamam ao Senhor
Deus não fará justiça depressa. É porque a gente fica contando aniversário. Fiz 53, fiz 54, fiz 44, fiz 58, fiz 37. Esqueça! A sua idade não é nada perto do que Deus tem para você, gente. E aí, se você ler o capítulo 6, 9 a 10, capítulo 8, verso 3 a 5, está aqui escrito, por causa da oração dos santos e dos justos, o juízo de Deus começará pela primeira trombeta. Você vai ver. Se alegre pelo amor de Deus. Não deixa dinheirinho, mulherzinha, homenzinho. Não merece. Não merece. Você não merece sofrer por mulher que não reconhece quem tu és. Ei, marido ou mulher, ninguém merece as suas lágrimas a não ser o Senhor Jesus. É duro ser desprezado, rejeitado por filho, por pai, por esposa, por mãe, ser injustiçado no seu trabalho, ser injustiçado por uma sociedade egocêntrica. É duro. Mas eu vou lhe dizer, não derrame lágrimas por eles. Chore de agradecimento a Cristo, porque Ele te honrará. Ele te dará recompensa. Mas deixa eu lhe dizer, enquanto o santo ora, os anjos estão trabalhando. Foi por causa do meio da oração que Deus colocou mais incenso na mão do anjo. Meus amados irmãos, a resposta do clamor dos santos, Deus mostra nesse capítulo que Ele envia o juízo aos ímpios. Está aqui no capítulo 6, versículos 9 ao 10. E está no capítulo 8 que lemos, verso 3 ao 5. A oração sua provoca o justo juízo de Deus contra os demônios. E repito, e aqueles que dão lugar ao diabo. Por isso que eu não preciso ter ódio e raiva de ninguém que me faz mal. Ore por eles, porque eles já estão condenados. Ore para que Deus tenha misericórdia, eles se convertam. E possa, não é ver que você é um homem ou a senhora é uma mulher de Deus, mas ver que há um Deus sobre a sua vida. E que há muito melhor coisa a fazer do que ficar te perseguindo, te caluniando, te rejeitando, te magoando e destruindo. Faça como esse pastor faz. Pode bater. Aqui aguenta a pancada. Pode bater. Porque eu saio com classe, com moral, cabeça erguida, fazendo missões, pregando a palavra. Nada me para. Eu não me limito a um púlpito de uma igreja de pedra. Eu não me limito a uma denominação registrada com o CNPJ. A minha voz clama no deserto. A minha voz clama nos ares. A minha voz clama com as crianças. A minha voz clama com os cachorros. A minha voz clama com o povo. A minha voz clama com os anjos. A minha voz clama aonde até os demônios gemem e ouvem. O Espírito Santo do Senhor. A Bíblia diz que há um fogo que é lançado. O Espírito Santo de Deus. Um fogo. Enche do fogo do altar. E lança esse fogo sobre a terra. Meus amados irmãos, o mesmo fogo, presta atenção, o mesmo fogo que queima o incenso, o mesmo fogo que é o Espírito Santo, que faz de você um incenso, quando você adora um incenso a Deus.
mesmo fogo que faz de você um adorador, que faz de você uma adoradora, é o mesmo fogo que traz juízo, no mesmo Espírito Santo, que nos transforma e regenera. É o que matou Ananias e Safira, Atos 5. O mesmo Espírito Santo que intercede por mim e por você, Romanos 8, 26 e 27, é o mesmo Espírito Santo que peleja contra aqueles que rebelam contra Deus, Isaías 63, 10. O fogo do Senhor. Oh Espírito Santo, por isso eu te digo, ore à meia-noite, ore de dia, ore de tarde, ore no banheiro, ore a qualquer hora, ore na cama, ore. Porque a tua oração é como fogo vivo, porque só pode orar a oração do justo quem é cheio do Espírito Santo, e esse Espírito Santo vai pegando a sua oração e ela se torna incenso suave às narinas de Deus. E quando isso é feito, Deus toma toda a tua causa, toda a tua tribulação, toda a tua angústia, toda a tua enfermidade que veio no teu corpo sem que Deus permitisse plenamente, foi permissão até que você aprendesse a orar e a clamar. Toda a pobreza que veio por permissão, não foi por plenitude de Deus, para que você aprendesse a clamar e ser fiel. Quando você ora, né, cheio do Espírito Santo, esse fogo queima. E a sua voz não chega no céu, mas por causa do Espírito Santo, essa voz vira incenso. E quando chega em Deus, o juízo vem. É pego o fogo do altar, que está do lado do trono. Eu vou chegar lá. Aguente mais um pouquinho. Ele pega esse fogo e lança sobre a terra. E quando esse fogo é lançado na terra, vozes, trovões, relâmpagos e terremotos acontece. Porque nós lemos, meus amados irmãos, que no capítulo de número 7 de Apocalipse, o Espírito do Senhor, quando nós lemos no capítulo 7, no verso 10, há santos clamando. Lembra? Até quando tu vai permitir? Espera um pouco. A pausa do capítulo 8. Mas não pare de orar. Mesmo que Deus esteja parado. Porque eu sei que Deus está me dando vitória. E está dando vitória a todos que estão acreditando, mesmo que ainda não aconteceu o que você esperava. Fique de pé no mundo espiritual, porque Deus não vai te envergonhar. Meus amados irmãos, as orações dos santos, elas desatam, elas abrem a porta da vingança e da ira do Senhor. Quando neste momento o anjo lança fogo, a igreja sofredora, perseguida, ela libera aquilo que estava em repouso, e o juízo descerá sobre todo o mundo. O mundo que perseguiu, o mundo que te oprimiu, aquilo que muitas vezes você relutou para vencer e não conseguiu. Por isso é que eu disse, Deus conhece a tua fraqueza. O que você não pode é parar de orar porque você pecou, porque você está fraco. Não cesse, porque enquanto você ora, você está acumulando brasa viva no capeta e nas pessoas que querem o mal de você.
Você não vai orar para Deus pesar a mão nelas. Você vai só orar: Deus, o Senhor sabe quem me persegue. O Senhor sabe quem tem sido pedra de tropeço. Tu sabes quem me calunia. Eu entrego nas tuas mãos. Só isso. E não fique esperando o mal para bater palma, não. Porque o proverbiano já não ensina. Na ira de Deus, na vida daquele que te fez mal, não sorria, não se alegre, para que a ira de Deus não se aplaque dele. O que é isso? Por falta de sabedoria da igreja mal ensinada, ela fica dizendo: bem feito, eu sabia que fulano ia se arrebentar, eu sabia que ele ia pagar o preço. Aí Deus aplaca a ira e fica irado contigo. O negócio volta. Porque Deus não quer vingança. Deus quer que você ame aqueles que te odeiam até a morte. Ame até o fim. Meus amados irmãos, a Bíblia é clara. Quem toca na igreja é a menina dos olhos de Deus. Lembra do Salmo 105:15? Lembra de 1 Coríntios, capítulo 3, 7, 17? Você é o santuário de Deus. Se você tem buscado a Deus, mesmo com as limitações, ninguém pode te destruir. Mas desde que você não cesse, porque o juízo veio para os santos que não param de orar. Então só quem não para de orar é quem é santo. E quem é santo não é quem parou de pecar, é quem está procurando parar de pecar. Santo, meu irmão, Eclesiastes 7:20, não tenha ninguém que tenha passado nessa terra, por melhor que tenha feito, por mais bem que tenha feito, não tenha um que não tenha pecado. Só Jesus não pecou. Romanos 3:23, todos pecaram. Então santo não é quem parou de pecar, é quem reconhece a sua falha e depende de Deus todo dia, dizendo: me perdoa, Pai. E você chora, e você jejua. Aí Deus fala: tá vendo? Ele é fraco, mas ele me ama. Ele é um Davi, tá vendo? Ela tem fraqueza, mas ela é Miriam, tem fraqueza, mas me ama. Para Miriam não continuar pecando, sabe o que eu vou fazer, Moisés? Eu vou trazê-la prematuramente para mim. Porque Miriam foi a mulher que eu usei para botar você no balainho e te salvar, Moisés. Oh Espírito Santo do Senhor, aleluia. Estou terminando. Quando nós oramos, nós unimos o altar do trono. O que é unir o altar do trono? O altar é lugar de santidade, misericórdia, compaixão e amor. E o trono, lugar de glória, de poder e de juízo. Quando nós oramos, aleluia, nós unimos o altar do trono, a santidade, a misericórdia, a compaixão e o amor, o altar, ao trono, aonde está sentado o poderoso Deus, aonde há juízo, aonde há glória. E Deus une a glória, o poder e o juízo para julgar as suas ruínas, mas para colher por misericórdia, graça, amor, o teu sofrimento. Aleluia. Espírito Santo, oh Espírito Santo,
Aleluia. As fortes evidências do Senhor de que nenhuma oração, desde a primeira até a última, antes do arrebatamento e na tribulação, não serão esquecidas. E eu termino dizendo: ouvi vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Eu disse: Deus, o que são essas vozes, esses trovões, esses relâmpagos e terremotos? Vozes, meu filho, pessoas. É quando vozes se ouvirão em duas dimensões. As vozes do que morreram, os mártires sofridos, serão ouvidas. Por quê, papai? Porque ressurgirão das cinzas. Nos últimos dias, como disse Daniel, haverá tempos difíceis como nunca houve antes. Mas eu farei ressurgir das cinzas os que continuarem orando, clamando e me adorando no meio da tribulação, da miséria, do abandono, da rejeição. Vozes surgirão, porque eu ressuscitarei dos mortos. Os sem ânimo de vida terão força para bradar e dirão, como tu leste: ah, meu filho. Aleluia. Em Ezequiel 36. E por que não dizer Jeremias 16, 17? Tu és a minha força, tu és meu Deus e o meu refúgio, a quem me fortalece, a quem me refugio no dia das adversidades. Vozes, clame, Deus vai te honrar. A tua voz está engasgada, abafada. Mas Satanás não suportará o que Deus está fazendo. E eu profetizo mais uma vez aos que têm orado, aos que têm clamado: a tua voz já tem sido ouvida, porque o juízo já começou na terra. E na segunda dimensão das vozes, é porque muitos vão gritar socorro. O que está escrito no capítulo de número 6, que nós lemos verso 10 adiante. Muitos vão gritar socorro, mas não serão ouvidos. Vozes ecoarão do nada, para cumprir Jó 35, 13, que está lá escrito: Deus não ouve gritos vazios. Não adianta gritar: Deus, por quê? Salva, Deus. Deus não ouve gritos vazios. Sabe o que é gritos vazios? O livro de Jó no hebraico. Deus não ouve nenhum clamor que não venha por crédito daquilo que semeou. Deus não ouve oração, berro, mesmo num avião em chamas, num carro descendo a ribanceira, ou num ônibus encapotando e matando centenas. Deus não ouve gritos vazios. O seu grito não pode vir vazio de uma vida que nunca foi fiel, de nunca foi leal. Por isso, encha do Espírito Santo, faça obra, ame missões, adore o Senhor, porque quando tu gritar para o socorro, o seu grito não sai vazio, sai cheio de obras, de ações, de missões, de adoração, de tudo que fizeste pelo Senhor e para o Senhor. Vozes
serão ouvidas. Em qual delas você quer estar? Das que estão ressurgindo das cinzas? Aleluias, eu sou uma delas. Ou daquelas que vão gritar, quando a última esperança é gritar, porque negaram a Deus até no último momento. E houve trovões. Trovões. Meu Deus do céu. Trovões é um ruído, é um estrondo intenso que acompanha uma descarga elétrica. Presta atenção. Trovões é um ruído intenso que acompanha uma descarga elétrica. Presta atenção. Trovões é fruto de um aquecimento brusco. Por isso que eles acontecem. O que é isso, pastor? Trovões, aquecimento brusco. Aí esse doutor Google vai te ajudar, doutor Google, tá? Dicionário Aurélio vai te ajudar. Dicionário inglês, viu, dona Lília, vai te ajudar. É quando o inferno, a chama começa a se acender, porque será inaugurado no capítulo de número 20. Brusco o céu, fogo é aceso. E estes trovões espirituais vai tremer, vai estrondo no céu, descarga elétrica. É eletricidade é que provoca a luz. É eletricidade que provoca a luz. João 8,12, Jesus é a luz. A eletricidade que provocou a luz em Jesus é o Espírito Santo. Quando houver os trovões, com essa descarga elétrica, é o poder do Deus. Por isso que Jesus disse: descerá sobre vós o poder do Espírito do meu Pai. Então é neste momento é que Jesus não será mais cordeiro, ele vira o leão da tribo de Judá com vara de ferro, que nós vamos nos revelar no capítulo 19. O Espírito Santo sopra sobre Jesus. Esse poder sobrenatural. O inferno nessa hora, porque a primeira trombeta vai tocar e você vai ver o que vai acontecer ainda no capítulo 8. E no vocabulário do dicionário português ainda diz que trovão, e que é o mesmo no grego, pode ser chamado o trovão da artilharia. O que queria dizer? Você está ouvindo o trovão da artilharia? Você está ouvindo o barulho dos canhões, dos tiros da artilharia? Os anjos de Miguel apóstolos, quando esses trovões começam, é porque o exército de Miguel está todo a posto e a guerra vai começar. E não tem demônio que não saiba do que eu já estou dizendo para você. É porque nós esquecemos do nosso lugar. Mas toma posse em nome de Jesus Cristo, porque você não é crentinho e nem igrejinha. Tu és o escolhido de Deus, a escolhida de Deus. Como é que eu sei? Se você, a partir de hoje, ainda que não orou, vai começar a orar e vai amar a oração, assim como você ama o melhor prato de comida que você gosta. E depois dos trovões, relâmpagos. Quem que é relâmpago? Relâmpago é fruto do trovão, fruto da descarga elétrica. Mas sabe o que chama a atenção? É uma luz intensa
e curta. Vou repetir para você. Relâmpago é uma força, é uma luz intensa e curta. O que é uma luz intensa e curta, pastor? A luz não é Jesus. A guerra de Jesus contra Satanás será rápida. Porque segundo Tessalonicenses 2:8, hora que Jesus disseram assim, basta anjos, só tiver Lúcifer, presta atenção, vou chegar lá, vou tiver só Lúcifer de pé. A Bíblia diz que Jesus, com o sopro dos seus lábios, aniquilará Satanás. E ele já nos revelou, Isaías, capítulo 11, verso 4. No sopro, com o sopro dos seus lábios, o Senhor aniquilará Satanás. Meus amados irmãos queridos, eu tenho certeza e plena convicção de que Deus marcou esse encontro conosco esta noite para lavar a nossa alma. Sabe por quê? Porque Jesus vencerá, aniquilará o demônio com o poder inagualável do Espírito Santo sobre ele. E por último, houve terremotos. Resultado, evidentemente, de falhas geológicas da Terra. A Terra entra em colapso. Quando isso acontece, esse tremor extremo, intenso e abrupto, o que acontece? Você já viu? Balança prédio, causa um tsunami, mata milhares de pessoas. E Deus vai falar isso e agiu. Oh, Jesus. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Diz o Senhor, no momento da calamidade da geração de Ageu, assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, abalareis os céus e a terra, o mar e a terra seca, abalarei todas as nações, e o desejado virá para o meu povo. Dentro em pouco, dentro em pouco, Satanás não nos humilhará, o demônio não me vencerá. Oh, Espírito Santo, eu quero que você coloque a mão no seu coração. Não permita mais o diabo te humilhar.
Não permita o demônio te humilhar mais. Não permita o demônio dizer que você não pode. Não permita o demônio dizer que tudo está acabado. Para de fazer carinha de piedade, de coitado, porque é isso que o diabo quer, que as pessoas tenham pena de você, que te olhem como coitadinho. Você é um guerreiro de Deus, a senhora é uma guerreira de Deus, e Deus, o terremoto vai acontecer, Deus vai sacudir o inferno, e aonde tiver, ainda alguém de pé, usado pelo diabo, para tocar na tua vida, não ficará de pé, porque a hora dos santos está chegando. A minha já chegou, e a sua. Senhor meu Deus e meu Pai, eu estendo as minhas mãos para essas vidas, abençoando essas almas, essas famílias, esses pastores, essas obreiras, as missionárias, os jovens, as crianças, as famílias, pedindo ao Senhor que derrama sobre este povo a graça, a força e a oração do santo, seja com todos eles, para que suba como incenso a tuas narinas, porque enquanto o céu está em silêncio, a gente vai nos preparando para as bonanças que estão chegando. Para o mundo é crise, para nós é Cristo. Para o mundo é reclusão, para nós é liberdade. Eu abençoo, meu Deus. Prepara este povo para degustar o que tu tens até o arrebatamento. Eu repreendo todos os demônios, eu repreendo todos os Exus, todas as potestades e principados. Eu repreendo todos os enxucaveiro, enxupilintra, enxumulambo, tranca-rua, todos os demônios pagos em portas de cemitério, em túmulos, em encruzilhadas, em círculos de pólvora, em terreiros espíritas de umbanda. Eu repreendo trabalhos de magia negra, de voduísmo, com cabeça de frango, sangue de galinha, farofa, cachaça, uísque, vinho, champanhe, vela preta, vela colorida, vela vermelha, vela amarela, vela branca, vaso de barro com mel, está repreendido, desfeito em nome de Jesus Cristo. Que essas pessoas recebam essa bênção e essa paz que vem do alto dos céus, profeticamente, para todos nós, hoje para todo sempre. E se você crê, você pode dizer amém, eu creio e tomo posse. Deus te abençoe, Deus seja com a tua vida, reanime, enche o tanque e não pare de orar, porque só a oração do justo fará se cumprir. Apocalipse capítulo de número 8. Você está nele, eu já estou nele, nós estamos nele. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus e pela oração do santo. Aleluia. Fique com Deus.